Só tô procurando um slide de revisão aqui, gente, que eu não tô achando. E já vou terminar para vocês. Eu perguntei lá no pedagógico, como eu já tô dando a revisão hoje, então na quarta-feira não vai ter aula, tá? Vai ser só a prova mesmo. Ah, que bonitinho. Esse pequenininho é seu filho, Maicon? É, esse é meu neném. Acordou, menino? Tá bem? Cadê a Larissa? Ele me acordou ontem 6 horas da manhã e levanta todo dia cedo. Não. Acordou o menino para estudar. Tadinho. Qual que é o nome dele? Qual que é o seu nome? Jonas Miguel. Muito bonito seu nome, viu, Jonas? Mas não devia ter que acordar para você assistir aula, não. Você devia estar dormindo, tadinho de você. Já entrou todo mundo? Não, não. Cadê? Ô, Larissa. Larissa Eduarda. Larissa Eduarda. Prof. Você viu que o Michael acordou o menino dele para assistir aula, né? Acho que ele ficou com ciúmes que eu estava elogiando o João, que o João estava assistindo a aula, foi lá e acordou o menino dele para assistir a aula também. Oi, não, ele já tinha acordado, Tati. Ele Recalque levanta cedo. Marcos. Você tem Ele recalque levanta, digital, Marcos. ele levanta cedo. Tá bom. Ai, ai. Ele é lindo demais, esse menino. Nossa senhora, eu tô apaixonada com ele. Ele não gostou muito, não falou nada, não, tá? Ó, Larissa, ele não falou nada, não. Ficou calado. Uma cara de bravo, né, professora? Ele tá com cara de que o pai dele acordou ele à força. É. Foi, não. Eu Ele tá com acordei cara você assim. como, filho? Como é que eu te acordei? Não sei.
Eu não Não lembro, não. sei. Eu acordei mordendo a nuca dele. Aí, tá vendo? É por isso que ele tá bravo. Olha a cara que ele tá olhando pra você. Ai, presta aí. Não, ele também não quer nem que você escute mais. Ele não quer nem que você escuta mais a aula, tá vendo? Ele tá com ciúmes do pai dele, professor. Ele tem ciúmes? Tá com ciúmes. Por quê? Porque o pai dele tá estudando? Né, Mike? Ele não tá com ciúmes. Uhum. Ele tem ciúme do papai. É por isso que ele tá com a cara de bravo, então. É. Então aproveita. Ai, falei do João, esqueci o nome dele. Jonas Miguel. Jonas Miguel. Muito obrigada por você ter falado de novo, viu? Aproveita, Jonas, e ensina o papai. Jonas Miguel Costa Moreira de Melo. Que chique, Ai, nossa, que o nome é muito bonitinho. bonito. Aqui, Jonas, vou te pedir uma coisa. Aproveita que você está acordado aí do lado do seu pai e ensina seu pai, porque seu pai não fez exercício, você acredita, Jonas? Passei atividade para ele, ele não fez, você acredita? Uhum, Aí você ensina ele direitinho, tá bom? uhum. Mas eu não sei ler. Você não sabe ler não, Jonas. Quantos anos você tem? Quantos anos 6. você tem? 6? Ah, daqui uns dias você aprende. Daqui a pouquinho você está aprendendo a ler e você ajuda seu pai a estudar, tá bom? Aí, então você escuta com o papai aí e você dá uns puxão de orelha nele, você não prestar atenção na aula para mim, tá bom? Ele só te deu uma olhada, né, Mike? Você já entendeu. Ele só olhou para você. Estuda aí direito. Vamos começar aqui então, gente. No último Na última aula eu parei aqui, né? Eu falei a última parte das estratégias facilitadoras da comunicação e eu vou encerrar com vocês o que ficou faltando. Então, a gente vai começar hoje nas urgências e emergências na terceira idade. Então, as principais urgências e emergências que os idosos vão ter são relacionadas... Só coloca no mudo, eu vou colocar no mudo aqui, tá, Michael? Tá vindo um som aqui. Então, as principais emergências nos idosos vão ser as arritmias. O que são as arritmias? As incidências de arritmia cardíacas, elas aumentam à medida que o indivíduo envelhece, por alterações degenerativas do sistema de condução do coração, por comprometimento do sistema nervoso autônomo ou devido a várias patologias que afetam o coração do idoso. Então, lembra que eu mostrei para vocês a questão do ritmo cardíaco, né? Que tem a fibrilação atrial, tem a taquicardia ventricular, a angina estável, né? Aí tem a angina estável e a insuficiência cardíaca, enfim, tem vários tipos de patologias cardíacas. Mas todas elas vão ter o quê? Algum problema na hora de fazer o quê? A transfusão, na hora de passar a condução elétrica durante o coração. Ou a condução vai muito rápida, ou a condução vai vir de vários lugares e o coração não vai entender muito bem o que ele tem que fazer. Então, essas são as consideradas arritmias cardíacas. Por que tem que se correr com o paciente idoso se ele estiver na residência e apresentar esse quadro? Porque provavelmente, na maioria dos casos, ele vai precisar de uma cardioversão. O que é uma cardioversão? É fazer uma desfibrilação nesse paciente. Vai ter que fazer com que o ritmo cardíaco dele volte novamente. Então, para que isso aconteça, é somente no hospital. Infelizmente, se estiver na casa do paciente, não tem muita coisa do que se fazer. Então, se ele apresentar sinais como tontura, palpitação e fadiga, até mesmo desmaio com perda de consciência, a gente tem que levar ele para o hospital, porque ele precisa de uma atenção mais rápida. Na angina, a angina significa dor ocasionada, sofrimento do músculo cardíaco. Quer dizer que pode ser por diminuição de oxigenação.
Ele não está recebendo o sangue adequado. Então, geralmente, é uma dor reta external. Lembra que eu mostrei para vocês aonde que é essa dor, né? Como uma opressão, podendo irradiar para pescoço e ombros. A duração dela é variável. Geralmente, é menos de 15 minutos. Então, pode ocorrer a presença de palidez, sudorese e fadiga. Às vezes, a pessoa também vai começar a sentir dor no estômago, como se fosse uma queimação, tá? Os primeiros sintomas são a dor no estômago, como se fosse uma queimação. Aí, depois vem a dor retroesternal. Depois, essa dor, ela irradia tanto para pescoço e ombro. E se a pessoa não tiver uma repercussão muito grave, ela vai estabilizar. Agora, se for se for uma incidência mais grave, essa pessoa ela vai desmaiar e você vai ver que ela está parada. Aí, uma coisa eu pergunto para vocês. Se o paciente parar, aonde que você checa um pulso? Vocês sabem? Se acontecer de algum paciente parar, onde que vocês vão checar o pulso desse paciente? Aí... Na femoral. Oi? Na femoral? Não, Não? não é na femoral. Aonde, professora? Vai ser aqui, ó. Jugular, tá? Na jugular? Jugular. O negócio no pescoço. Se o paciente parar, gente, não vai procurar na femoral, não vai procurar braquial, Mas fazendo a manobra não dá, não, dá? Hã? Depois fazendo a manobra, você procurar, depois que você começa a fazer a manobra, começa a fazer os trem tudo lá, aí não tem como você olhar mais não, que eles vêm para entubar, que esse trem tudo. Ó, primeira coisa que acontece é o seguinte: o paciente parou, o que você vai fazer? Ele tá lá no chão. Primeira coisa que vai fazer é checar pulso. Entendi. Ele Aí você desmaiou, olha. você vai olhar o pulso. Aí você vai aqui, ó. Você vai olhar na jugular. Pulso não palpável, você vai começar a massagem cardíaca. Aí você vai ter que fazer a reanimação desse paciente. Se você está sozinho, você vai ter que revezar com a massagem cardíaca para ligar para a ambulância e fazer a respiração, né? Fazer a ventilação. Agora, se você não está sozinho, se for no meio da rua, tem outras pessoas próximas, você delega funções. Mesmo que você seja leigo, você pede uma pessoa para entrar em contato com o SAMU e olha o físico de alguma pessoa que vai conseguir revezar com você. Porque num boneco é muito fácil. Você faz três massagens, você faz 3 movimentos de massagem, no boneco você não cansa, não. Você está no 10º no adulto, uma pessoa de verdade. Nossa, mãe, cansa assim. Cansa assim, eu quase morri no boneco. Como é que é, Maicon? O cachorro latiu, eu não sei. Cansa assim, nós quase morremos para ressuscitar o boneco. Pois é, no paciente é pior. Porque a gente usa muita força, né, para fazer. E você tem que ter certeza que a massagem ela está sendo eficaz. Tem esse detalhe também. Você tem que ver que na hora que o tórax do paciente ele está descendo e subindo, durante a contração da massagem, está sendo eficaz. Porque se não tiver, é a mesma coisa que você não está fazendo nada para ele. Aí tem que saber posicionar as mãos, tem que saber a forma de fazer, porque às vezes você está lá se matando, está dando o máximo de si, mas não está sendo eficaz. Aí ele não vai voltar. Então, aonde que eu falei que a gente vai olhar a pulsação? Na jugular. Vocês podem até anotar aí. Se o paciente parar, é jugular que vocês vão procurar. Não tem outro lugar, não. Se vocês um dia fizerem um curso de ATLS, que é de urgência e emergência, para socorrista, você vai ver que o boneco nem braço tem. Ele não tem braço nem perna, ele só tem tronco. Ele só tem da cintura para cima. Ele não tem braço,
Só tem cabeça, pescoço, aí corta mais ou menos nessa altura assim, o braço dele, só tem a início mesmo aqui e pronto. Não tem perna também não. Tem que massagear mesmo. Então, voltando lá. A pessoa também pode ter alguns sintomas, né? Isolados que não são associados, como náusea, vômito, tontura, sensação de dor no estômago e ser confundido isso com outras doenças. Porque quem sente, relata que a dor no estômago que a pessoa na hora sente é como se fosse uma azia, como se tivesse com a gastrite, sabe? Eu não sei se alguém aqui da turma tem gastrite, mas quem tem gastrite sente muita queimação. É isso que o paciente sente na hora, né? Ele sente uma queimação no estômago, aí vai e acha que é azia, mas não é. Pode ser sinal de uma parada já. E a gente tem que ficar esperto, porque acontece quando menos se espera. Entrando naquela questão também que eu contei para vocês. Eu não lembro se estava todo mundo aqui, no dia que eu falei, do paciente que parou e foi lá para a UPA. A gente teve um paciente que no estágio que parou, ele foi lá para a UPA e a gente reanimou ele, mas depois da reanimação a gente descobriu que ele parou decorrente de medicação que ele estava fazendo uso inadequado. Então, assim, acontece antes mesmo de espera. Então, o AVC, que é o acidente vascular Mas, cerebral, professor, pode perguntar. não teria como fazer ele voltar, não, se limpasse o organismo dele com tirando esse medicamento? Não entendi? Desculpa, Raíssa. Você falou que ele parou por causa de medicamento, mas não teria como limpar, não sei, Não, ele pra voltou. tirar a medicação. Ele voltou. O que Ah, acontece? ele voltou. Ah, entendi. Achei que ele tinha morrido. Não, ele voltou, mas foi por causa da medicação que ele estava usando que ele parou. Vou explicar para você o que aconteceu. Até falei na última aula com os meninos que ficaram no finalzinho. Foi assim, quando a gente fazia estágio lá na UPA, o paciente chegou parado e a gente não sabia o porquê que ele tinha parado. A gente começou a fazer a reanimação e acabou que a maca, que o professor usou muita força, a maca quebrou. Aí a gente segurou, né, o paciente, ele não caiu no chão, mas em compensação ele perdeu acesso, enfim, foi uma confusão. Aí, graças a Deus, ele conseguiu sobreviver. E depois disso, a gente foi procurar saber o que tinha acontecido, né? O professor que ficava o Ah, dia inteiro descobriu que na eu tinha tomado UPA azulzinho, né? Você descobriu o comentou? fato e não contou para a gente, não. No final do dia, né, no dia seguinte, ele contou para a gente o que aconteceu. Esse paciente estava fazendo uso de tandalafila. Quem não sabe, tandalafila é o azulzinho, né? Para melhorar a performance. Os homens usam para melhorar a performance sexual. Mas, na verdade, ele é um remédio cardiovascular. Ele é utilizado para o coração. Então, ele parou decorrente a esse remédio. E quem faz o uso desse remédio não pode com certas medicações, tipo epinefrina, dobuta, porque dá reação contrária ao coração, aí não deixa o coração da pessoa voltar, entendeu? A chance dele piorar é muito maior, dá um dano no coração dele. Aí depois que a gente já tinha feito tudo, passado tudo, que a gente descobriu que ele tinha parado por causa do uso do azulzinho. Então, assim, ele contou para o professor que estava indo trair a esposa dele, que ele falava com ela que ia pescar, mas na verdade ele estava indo ficar com outras. Aí até as meninas comentaram que já imaginou que se ele tivesse morrido num motel, tivesse chegado num lugar que não tem como ser atendido, tivesse falecido lá, a mulher ia ter que ir lá reconhecer o corpo, tirar ele de lá, sabendo que ele estava traindo ela, né? A gente entrou até nessa discussão na última aula. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele parou decorrente à medicação. Ele não sabia. Ninguém que toma azulzinho sabe que o tandalafila, sindalafila é para o coração. Ele tem contra o efeito colateral dele é provocar a ereção. Mas ele não é usado para isso, entendeu? E muitas pessoas que usam ele não sabem. Foi mais nesse sentido que eu quis dizer.
Já imaginou? Se estivesse no motel, no momento do ato lá e parasse? Ele ia morrer no motel, porque as pessoas desse local, né, que trabalham lá, não tem esse tipo de instrução. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar que trabalha lá, que recebe instrução de PCR, né? PCR é parada cardiorrespiratória. Nunca ouvi falar. Então, ele não ia ter nenhum tipo de chance. Foi nesse sentido que eu falei. Então, vamos falar aqui do AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é também conhecido como derrame cerebral. Ele constitui a primeira causa de morte entre as doenças cardiovasculares no Brasil. Então, a causa importante de incapacidade a longo prazo para os idosos. Então, a incapacidade após o AVC limita os idosos a manterem sua independência. Então, cabendo ao profissional de saúde os cuidados de curto, médio e longo prazo. Lembrando que eu falei para vocês o seguinte, paciente que sofre AVC, ele nunca tem AVC do mesmo lado no qual fica comprometido, porque o nosso cérebro, ele manda os sinais, né, ao inverso. Então, se ele tem uma parada com comprometimento do lado direito, é o lado esquerdo que foi afetado. Não adianta você procurar nada no exame, né, olhar, fazer uma ressonância e procurar hematoma ou até mesmo sinal de perda de vascularização do lado direito, que você não vai achar. Você vai achar o hematoma do lado esquerdo e o rompimento daquela veia, né, no caso do lado esquerdo. Aí depende do grau. Se for uma veia que faz uma irrigação para uma grande parte do cérebro, essa pessoa vai ficar com comprometimentos graves. Agora, se essa isquemia, se esse acidente, se esse rompimento de veia é numa área de pequena proporção, às vezes o paciente tem uma pitose. O que é uma pitose? É uma queda do olho, é uma queda do lábio, do lado afetado. Então, às vezes, você vai ver o paciente idoso que tem um olho mais baixo que o outro, tem um lado da boca mais baixa, né, rebaixado do que o outro. A gente chama de pitose. Então, se você vê um paciente assim, provavelmente ele tem um AVC, mas não daquele lado, do lado oposto. Importante vocês lembrarem disso. Então, as pneumonias é a quinta maior causa de morte nos idosos e o maior fator de risco para as pneumonias é a presença de doenças graves. Então, o quadro clínico geralmente é diferente dos idosos, dos jovens para os adultos, né? Predominando sinais e sintomas como queda do estado geral, confusão mental, taquipneia e taquicardia. Então, taquipneia e taquicardia é aumento da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos. Confusão mental. A confusão mental ela vai se dar por falta de oxigenação cerebral. Então, o cérebro ele não vai estar recebendo a oxigenação adequada. Então, são esses sinais que você tem que afetar. São esses sinais que você tem que se alertar no paciente nesse momento. As quedas. Então, a gente sabe que a queda ela pode ser por um evento sentinela, ou seja, marcador do início de desequilíbrio funcional no idoso. E deixa eu só subir isso aqui, senão vai ficar atrapalhando aqui embaixo. Tem um efeito sentinela, que é um marcador do início do desequilíbrio funcional no idoso e o sintoma de uma mais nova patologia. Então, seus números aumentam progressivamente com a idade, independente do sexo, grupo étnico ou racial da pessoa. O que pode ser alterado pelo um grupo racial? A pressão. É característico, tem estudos que comprovam que as pessoas negras têm mais chance de desenvolver pressão alta do que as pessoas caucasianas, né? No caso, as pessoas brancas. Então, de cada 10 pessoas negras, 8 têm a probabilidade de estar tendo um problema de pressão. Então, são essas pessoas que a gente tem que alertar contra os sinais e sintomas, né? São esses tipos de população que a gente tem que ficar de olho. Então, os fatores individuais para o risco de queda. Alteração nas funções cognitivas e sensoriais, como distúrbio da visão, do equilíbrio e da audição. Alterações da marcha relacionadas às diferentes condições
articulares, ósseos e neuromusculares, uso crônico de medicamentos como ansiolíticos, hipotensores, diuréticos e antidepressivos. Tudo que faz com que o sistema do corpo tenha algum tipo de rebaixamento. Por que o diurético entra aí? Porque qual que é a função do diurético? Não é reduzir o líquido no corpo? Não é fazer com que a pessoa urine mais? Então, se a pessoa está sentada e ela levanta com rapidez, ela tem o que a gente chama de hipotensão postural. Pode ser por ela estar sentada, por ela estar deitada. Então, isso faz com que o corpo dela perca o eixo de equilíbrio e ela tem mais suscetibilidade a estar caindo. Então, quais são as consequências das quedas? Atualmente, as fraturas decorrentes de queda são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 70 anos, em comparação com as crianças que também são sujeitas às quedas. Os idosos aparecem 10 vezes mais em hospitalizações e 8 vezes mais em mortes consequentes de queda. Aproximadamente 5% das quedas resultam em fraturas e 5 a 10% em ferimentos importantes, necessitando de cuidados médicos, sendo esses idosos ficam normalmente atendidos dentro de 6 meses pelo mesmo motivo. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a regeneração óssea ela já não tem mais a mesma eficidade que tinha antigamente? Antes o osso se juntava e colava muito rápido. Agora não, devido à diminuição da porosidade, da densidade óssea e também um processo de fisiológico do próprio envelhecimento. Contar para vocês um relato. Quando eu fiz estágio, eu fui acompanhar uma paciente idosa que tinha 75 anos. Eu lembrei por causa da idade que falou, eu lembrei dela. Ela tinha 75 anos, ela estava andando na rua, eles não sabem ao certo o que aconteceu, se ela teve algum tipo de tontura, enfim, ela estava andando na rua e caiu e bateu as costas no meio-fio, né? Ela ficou totalmente comprometida, ela ficou paraplégica, ela não movimentava mais e entrou em coma. Então, a família já sabia que o prognóstico dela não era bom, que infelizmente ela ia vir falecer. Agora eu digo para vocês e falo, como que a vida da gente são momentos, né? Ela desequilibrou, estava andando na rua, desequilibrou, caiu, não ia poder andar mais e tinha chance de não se recuperar desse trauma. Justamente por causa da idade, né, que a recuperação para um corpo do idoso ela já é mais lenta. E também eu falo como que as coisas são, assim, são inexplicáveis. Né? Uma queda que aparentemente parecia simples, talvez para um jovem, ele teria o mesmo comprometimento, mas se conseguiria regenerar com mais facilidade. E ela, infelizmente, decorreu para o pior desfecho da doença, ela acabou falecendo, né, devido a esse quadro no qual ela se encontrou. Aí a gente foi cuidar dela, ela não tinha movimentação nenhuma, então era movimentação em 4 blocos que a gente fala. Primeiro movimenta a parte de cima, depois a parte posterior, que ela estava entubada. Então, assim, foi uma experiência, assim, bem comovente, né? Porque a gente via o desespero da família em saber que não ia ter ela mais, né? Então, a gente tem que estar preparado por essas situações também e entender a gravidade que é uma queda para um paciente idoso. Então, para uma pessoa idosa, as quedas podem assumir significados de decadência ou fracassos gerados pela percepção da perda de capacidade do corpo, potencializando os sentidos em vulnerabilidade, ameaça, humilhação e culpa. A ruptura com o contato cotidiano e a estranheza da nova situação pode gerar a dissolução da identidade e das situações mentais. Então, por que muitas vezes o paciente é aquele paciente triste, deprimido? Porque ele não consegue aceitar qual a situação que ele está. E muitas vezes ele acaba ficando totalmente dependente. Se essa paciente, igual eu contei para vocês o relato, ela tivesse voltado para casa, ela ia ser uma paciente totalmente dependente, porque ela não ia conseguir levantar da cama
se quisesse levantar, ela teria que ser com o auxílio de um cuidador ou de um técnico, enfim, de um profissional junto com a família. Ela não ia falar mais, né? Então, a pessoa não ia saber se ela estava sentindo dor, se ela não estava, se estava com alguma dificuldade ou não estava, decorrente a essa queda. Então, isso tudo passa na cabeça desse idoso. Então, a gente tem que tentar entender humanamente o que está acontecendo, mas também associar o processo biológico no qual ele está passando, para a gente fazer a melhor assistência. Então, pensar em reparar sobre a reabilitação em emergência é um desafio, né? Pensando que o reabilitador deve estar presente numa situação vulnerável da gravidade e na linha tênue entre a vida e a morte, que compõe o cotidiano da urgência. Então, quando a gente fala de urgência, a gente vai estar lidando entre a vida e a morte. O paciente pode chegar lá bem, andando, infelizmente ele ter algum comprometimento e não voltar para casa mais, né? Então, são situações que a gente tem que preparar o nosso emocional, mas também dar o melhor de si para poder ajudar esse paciente. Então, vamos falar um pouquinho aqui da diabetes. Então, a diabetes é a doença que provoca sérios agravos cardiovasculares, como as doenças coronarianas, complicações arteriais e dos membros e comprometimento vascular nos rins e retina. Isso tudo, gente, é associado ao nível de glicose não controlado. Se o paciente ele faz um uso da medicação e a dieta adequada, essas chances de ter esses agravos cardiovasculares ou até mesmo dos rins e da retina diminuem. Pode ter, mas a longo prazo. Agora, quando ele não é um diabético controlado, esses fatores ficam mais predispostos, acontece com mais frequência. Então, os idosos são alvos para esse tipo de patologia, tendo em vista a fragilidade fisiológica. Então, já pensando na debilitação natural do corpo. Então, sintomas como perda de peso, fadiga, prurido valvar, infecção de trato urinário, são clássicos e, normalmente, nas urgências, as taxas glicêmicas são descompensadas, levando o idoso a possível internação para equilíbrio do quadro. Além disso, o comprometimento vascular dos membros também estão presentes na maioria dos casos, podendo levá-los à internação por tratamento. Então, um paciente diabético, ou ele interna por condições secundárias, né? A diabetes é uma doença primária, mas acaba desenvolvendo outros tipos de patologia, ou ele acaba internando pelo quê? Por uma descompensação do quadro, por a própria diabetes. Lembra que eu falei com vocês na correção da atividade? O paciente, ele não morre por uma hiperglicemia. A hiperglicemia vai causar danos neurológicos para ele e, a longo prazo, aquilo ali vai deteriorando todo o corpo. Mas ele morre por uma hipoglicemia. É isso que tem que ficar claro na cabecinha de vocês, que a baixa da glicemia pode levar o paciente à morte. Agora, ao aumento dela, causa outros tipos de comprometimento. Então, às vezes, o paciente ou vai ficar internado pela hiperglicemia, para fazer o ajuste da medicação, ou pode ser insulina, metformina, glifagem, enfim, um medicamento para controlar, ajudar na produção da insulina, ou dependendo dos casos, por causa de comprometimento de membro. O que é comprometimento de membro? É o pé diabético, por causa da diminuição da vascularização naquele local e a dificuldade de ter um tecido nutrido. Se você abre uma lesão ali, a chance de cicatrização daquela lesão ela é menor. Então, ela vai ficar aberta por mais tempo, propícia à proliferação de bactérias, causando o quê? A abertura daquele local. Então, às vezes, você fala assim, mas só um cortezinho aqui na hora que eu estava cortando a unha. Cuida desse cortezinho, porque esse cortezinho pode virar vai virar uma porta de infecção. Mas aí começa com um pulzinho aqui, aí você vai tirando e vai só comendo. A bactéria vai só comendo aquele lugar, porque a revascularização da lixa está comprometida. Então, não chega oxigênio necessário, né, para fazer com que aquele local se feche. Então, vai só abrindo, 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 abrindo. Quando a gente vê, o paciente já perdeu o pé,
Começa perdendo um dedo, dois, três, depois perde o pé, perde a perna, e quando a gente olha, ele já teve que fazer a retirada, às vezes, do membro inteiro, por causa de uma infecção bacteriana. O professor, isso é muito sério. A minha avó, antes dela falecer, ela tinha diabetes, né? Tudo começou com uma feridinha assim, aparentemente, vamos falar assim, se eu não me engano, ela tropeçou, aí deu uma feridinha no dedo, sabe? Sim. Aí nisso, ela não cuidou, ela ainda estava bem, sabe? Estava lúcida. Aí ela não cuidou da ferida, até então a situação foi só agravando, foi inflamando. Minha tia teve que ficar indo direto com ela depois tipo assim, umas 2 semanas no médico, porque o trem tava feio, sabe? Ficou muito feia a ferida. Nossa, tipo assim, uma feridinha, tipo assim, tomou o dedo todo. Aí ela ficou indo para a policlínica direto, eles faziam aqueles curativos, sabe? Uhum. Aí quando foi na fase final, antes dela ter o segundo AVC, aí eles tentaram fazer tipo acho que é enxerto, alguma coisa que fala, sabe? Porque Sim. tinha perdido boa parte da carne e da pele, só que foi frustrado, né? Eles não conseguiu. Aí teve que amputar o dedo dela. E aí antes dela falecer, começou também, sabe, os outros dedos, só não chegou a amputar, eu acredito que foi porque ela morreu mesmo, sabe? Porque Aham. ficou bem feio, bem grave. Nossa, É porque, igual que eu estou explicando aqui, né, Rafaela? A circulação, já é diminuída na periferia, por si próprio, com o passar do tempo. Lembra que eu não lembro se eu falei nessa turma aqui também, mas o corpo, eu vou falar agora, e se eu tiver falado, vocês me falam. O corpo, ele tende a priorizar o que é órgão-alvo. O que é órgão-alvo? Órgão-alvo é cérebro, coração, pulmão e fígado. Isso é importante para o nosso corpo. Sem a função de algum deles, o nosso corpo entende que vai deteriorar, ele vai parar. Infelizmente, o paciente vai vir a morrer. Então, ele começa a reduzir, né, por si próprio, a vascularização em algumas áreas. Então, ele manda menos quantidade de sangue oxigenado para membros inferiores e membros posteriores. O que é membros? Mão e pé. Essas recebem uma vascularização, um sangue oxigenado menor. Então, a vascularização continua a mesma, porém, o fluxo sanguíneo que chega lá é diminuído. Então, ele prioriza o quê? Pulmão. Então, ele prepara uma grande parte de O2 para o pulmão, uma grande parte de O2 para o coração, para o fígado e para o cérebro. Então, os outros órgãos tendem a receber menos. Então, isso faz com que o nosso próprio corpo entre na questão de desuso, sabe? Ele vai vendo o que é importante e o que não é. E ele entende que os pés não são tão importantes assim. Então, não recebe tanto sangue vascularizado, tanto sangue oxigenado. Então, o paciente idoso já tem essa diminuição, junta com a patologia, que é da diabetes, também já tem um comprometimento vascular. Então, aquele local quase não chega sangue para nutrir. Então, você pode ver que o paciente que é diabético, ele tem um pezinho mais escuro, e muitas das vezes ele bate e machuca, ele não sente. Ele não sente, o perigo maior é esse, esbarra, machuca, não sente, causa um sapato, o sapato está apertado porque o pé está inchado, ele não sente, não é a mesma coisa da gente. Então, é isso que faz com que o caso desses pacientes agrave mais, pela falta da sensibilidade, né? A sensibilidade diabética, ela é diminuída. Então, isso faz com que o quadro deles vai só agravando, e na maioria das vezes, quando a pessoa vai ver, ou quando um familiar vê, já não dá só aquele cortezinho, já está aquele buraco, né? Ou senão já está tudo preto, né? Já está com necrose, já está iniciando o processo de necrose naquela área. Então, acaba que retira daquele local, porém já tem outras áreas infectadas, então acaba que acontece que você falou da questão de ser frustrado o enxerto. Porque se o tecido não está viável, você tirar de outro lugar para colocar naquele ali para tentar fechar, dar um tiro no próprio pé, digamos assim, né? Você se auto-sabotar, porque você vai perder aquele tecido viável que você colocou e vai acabar podendo gerar mais infecção naquele local, porque o corpo já tende a rejeitar.
Se não tá um aspecto bom, aí só piora mesmo, entendeu? Só tende a deteriorar aquele local. Nossa, tá. E quando a minha avó, assim, depois que ela amputou o dedo, Ah, nossa, aí que ela piorou a situação, tipo assim, emocional, sabe? Tadinha. Eu acho que aí toda vez